És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Olá pessoal, tudo bem? Hoje iniciamos mais uma aula da nossa revista Explore Ruth, um drama familiar. A nossa lição de hoje é a lição 12 e o tema dela é Deus fala com Samuel. E nós vamos estudar o texto de 1 Samuel 3, do versículo 1 ao 21. Mas antes, vamos falar com Deus? Senhor, na Tua presença estamos, gratos a Ti, Senhor, por este dia, ó Pai. E nós, nesse instante, Senhor, queremos Te pedir, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos guiar no estudo da Tua palavra. E que essa palavra, Senhor, possa chegar ao coração de cada um, ó Pai. Em nome do Teu Filho e amado Jesus que oramos hoje e sempre. Amém. Bom, pessoal, já falamos com Deus. Agora vamos ler lá em 1 Samuel, no capítulo 3, do verso 1 ao 21, a palavra do Senhor. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 3 de 1 Samuel, tá bom? O chamado de Samuel para o serviço de Deus. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Naqueles dias, a mensagem do Senhor era muito rara e visões não eram comuns. Certa noite, Eli estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou: Samuel. O menino respondeu: Estou aqui. Ele se levantou e correu até onde Eli estava. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente: Samuel. Mais uma vez, Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: Meu filho, não o chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque eu nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: Vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: Fala, Senhor, estou ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e chamou como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: Estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra ele e sua família. Eu o adverti que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso, jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios nem de ofertas. Samuel ficou deitado até de manhã, então se levantou e abriu as portas da casa do Senhor. Estava com medo de contar para Eli a visão que tivera. Mas Eli os chamou: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. O que o Senhor lhe disse? Perguntou Eli. Conte-me tudo, e que o Senhor o castigue severamente se você esconder de mim alguma coisa do que ele disse. Então Samuel contou tudo a Eli e não escondeu nada. Eli respondeu: É a vontade do Senhor, que ele faça o que lhe parecer melhor. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas as suas palavras se cumpriram. E todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló e transmitir mensagens a Samuel ali. Amém? Bem, pessoal, nós já lemos a palavra de Deus. Agora vamos para alguns pontos relevantes da nossa lição. Bom, Samuel ainda era menino, mas ele já ajudava ao sacerdote Eli. E ele era já de idade e ele estava quase cego. Eli estava ali deitado em seu quarto, enquanto que Samuel ele dormia na tenda sagrada, onde ficava a Arca da Aliança. E lá Samuel ouve, chamando por ele. Então ele vai correndo falar com Eli, achando que Eli havia chamado ele. E ele fala que não chamou e falou para ele voltar a deitar. Samuel então fez isso. Porém, novamente ele é chamado. E Samuel vai correndo novamente até Eli para saber o que estava acontecendo. E mais uma vez ele diz para ele que não o chamou, mas que era para ele voltar e deitar. Já numa terceira vez,
O sacerdote Eli, ele entendeu tudo o que estava acontecendo ali e falou para Samuel assim: Samuel, volte a deitar na sua cama e a hora que você ouvir chamando o seu nome, você diz assim: fala ao Senhor, pois o teu servo te ouve. Bom, Samuel, ele ainda não conhecia a voz de Deus, porque Deus ainda não havia falado diretamente com Samuel. Então, por isso que o Samuel não respondeu na hora. Porém, na quarta vez, quando ele já estava lá em seu quarto novamente, que Deus o chama, Samuel faz o quê? Samuel diz: fala ao Senhor, que o teu servo te ouve. E ali, naquele momento, o Senhor fala com Samuel. Nos versos 11 e 14, nós vemos que Deus disse a Samuel que ele iria julgar a Eli pela maldade de seus filhos. E Samuel, a princípio, ele ficou meio assustado. Como falar isso para Eli? Mas quando ele foi de manhã conversar com Eli, ele finalmente conta para Eli qual era a mensagem que Deus havia deixado para ele. Samuel, ele continuou ouvindo atentamente a Deus e por causa disso o Senhor estava com ele e falava por meio dele. E todo o povo de Israel ficou sabendo quem era Samuel e o povo reconheceu em Samuel como um profeta de Deus. E a sua palavra, ela passa a ser respeitada por todo o povo. Bem, pessoal, hoje nós vimos que Samuel, ele foi obediente a Deus. Deus conversava com Samuel, Samuel ouvia atentamente e cumpria o que Deus falava com ele. E agora nós, nos dias de hoje, nós falamos com Deus através de quê? Através da oração. Mas e nós, como ouvimos a Deus? Porque naquela época não tinha a Bíblia. Deus falava diretamente com as pessoas. Mas hoje nós temos a nossa Bíblia. Então, no tempo de Samuel, era falado diretamente. Agora, nós, hoje em dia, nós temos a palavra de Deus, a Bíblia. Mas não basta simplesmente abrirmos aqui em algum lugar e lermos a palavra de Deus. Não. Antes de tudo, nós temos que pedir a orientação do Espírito Santo para que ele fale conosco, fale com cada um de nós antes e que nós todos possamos entender a palavra de Deus. A Bíblia, ela contém as leis e as sabedorias de Deus. Eu não sempre digo que a Bíblia é o nosso manual de instrução? Então, como um manual de instrução, ela nos instrui, ela nos guia o caminho que nós devemos seguir. Muitas vezes parecemos meio perdidos, mas basta pedirmos que o Espírito Santo de Deus fale através de nós e eu tenho certeza que nós vamos ler, mas nós vamos entender. Mas para nós entendermos, primeiro nós temos que abrir o nosso coração. Nós temos que estar preparados para o que Deus quer falar com cada um de nós. Ele ainda continua falando conosco de uma forma diferente. Hoje em dia, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. E nela, como eu já disse, estão as leis e as sabedorias de Deus. E você está afim de ouvir o que Deus tem preparado para você? Você está afim de ouvir o que Deus quer de você? Leia a Bíblia. Ao lermos a Bíblia, nós somos guiados por Deus. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar com os nossos corações e mentes abertas, prontos para ouvir o que o Senhor quer falar para nós. Certo? Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma aula. Antes vamos falar o motto da nossa escola dominical, lá em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3:21. Beijinho no coração de vocês e até a próxima. Tchau! És a nossa estrela da manhã,
Cordeiro Santo que nos trouxe a